Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje eu vou estar explicando os 10 princípios de economia segundo o economista Mencken. Esses 10 princípios podem ser encontrados em sua obra Introdução à Economia. Eu vou deixar um link para caso você queira adquirir ela na Amazon na descrição desse vídeo. E eu venho por meio desse vídeo fazer um resumo, dos 10 princípios e usei como base o próprio livro dele, Inclusive não usei só a parte dos 10 princípios e também utilizei coisas que eu aprendi ao longo do livro porque eu já li o livro inteiro, e também usei algumas partes de textos e vídeos meus que eu acho que se encaixariam nesse vídeo. Mas a intenção desse vídeo é fazer um resumo dos 10 princípios de economia segundo o autor. Também o princípio, as pessoas enfrentam trade-offs, e eu acho esse princípio muito importante. Ele inicia, falando que nada é de graça, Isso também é bem importante, E o que ele quer dizer? Em praticamente todas as situações, quando a gente quer algo a gente se vê diante de conflitos de decisões, Então, um exemplo clássico de trade-off é se eu estudo mais ou vou no cinema, Ou a gente pode pegar outro exemplo de trade-off. Eu vou cursar psicologia ou direito, eu vou cursar administração ou economia. Então a gente fica diante dessas escolhas o tempo todo, O tempo todo a gente está diante dessas escolhas, a gente está diante desse conflito de decisão. Inclusive uma frase muito interessante que eu acho que resume esse primeiro princípio é uma frase do economista Thomas Sowell, que ele diz que não há soluções, existem apenas trade-offs, Para você ver como esse princípio é importantíssimo, Não à toa foi escolhido pelo economista, que preparou esses 10 princípios. Segundo o princípio, o custo de alguma coisa é aquilo de que você desiste para obtê-la. Você vê como está ligado com o primeiro princípio, Inclusive eu já tenho um vídeo explicando o que é custo de oportunidade, depois se vocês quiserem assistir. Mas eu vou iniciar, como o segundo princípio está falando sobre custo de oportunidade, trazendo a definição de custo de oportunidade que tem no livro. A definição, segundo o autor, o custo de oportunidade é qualquer coisa de que você tenha de abrir mão para obter algum item. Aí eu trouxe um exemplo, um exemplo que eu fiz no meu vídeo, que eu elaborei no meu vídeo, que é assim: suponha que você dispõe de R$300 mil e está diante de duas situações: fazer a aplicação financeira com retorno de 0,6% ao mês ou adquirir um imóvel. Caso você escolha comprar um imóvel, renunciará ao retorno da aplicação financeira, dos 6,6% ao mês. Porém, se você optar pela aplicação financeira, renunciará aos benefícios de ter um imóvel próprio. O que você deixou de ganhar escolhendo comprar um imóvel realizando a aplicação financeira é chamado de custo de oportunidade. Então, basicamente, o custo de oportunidade vai ser o que você deixou de ganhar. Então, aqui, se você escolher a aplicação financeira, você deixou de ter o seu imóvel próprio, Porém, se você escolher o imóvel próprio, você deixou de ter essa aplicação financeira que iria render 0,6% ao mês. Então, esse é o custo de oportunidade. Foi um exemplo simples, mas entra em diversas coisas e a gente vê como ele se relaciona com o primeiro princípio. Inclusive, a gente pode falar sobre o que eu falei anteriormente, entre cursar psicologia ou direito. Se você escolher cursar direito, um dos custos de oportunidade é que você deixou de cursar psicologia, entendeu? Então, basicamente, esse é o segundo princípio do custo de oportunidade. O terceiro princípio, ele é essencial, É importante vocês saberem que os economistas pressupõem que as pessoas são racionais, E aqui o Mencken define, uma pessoa racional faz o melhor para alcançar seus objetivos sistemática e objetivamente, conforme as oportunidades disponíveis, É assim que o economista Mencken e diversos outros economistas entendem como um ser humano racional. E também outro ponto importante é que existe a mudança marginal, que é um pequeno ajuste incremental em um plano de ação. Então é importante a gente estar vendo isso aqui, porque as pessoas racionais pensam na margem. Então aqui nesse primeiro princípio, a gente vai ver que os economistas pressupõem que as pessoas são racionais e que as pessoas racionais pensam na margem. Inclusive, essa parte aqui do princípio 3, que ele mesmo falou, eu achei bem importante,
A tomada de decisões marginais pode ajudar a explicar outros fenômenos intrigantes da economia. Lembre-se que margem pressupõe a existência de extremidades. Portanto, mudanças marginais são ajustes ao redor das extremidades daquilo que você está fazendo. A pessoa racional em geral toma decisões comparando esses benefícios marginais com os custos marginais. É importante a gente focar nesses marginais. Inclusive tem um vídeo aqui no canal muito importante, né, que é sobre a lei da utilidade marginal e a revolução marginalista, né, onde eu falo também do paradoxo do valor, que é o que ele está falando aqui embaixo, né, de porque a água é tão barata e os diamantes tão caros. Então é importante que você veja esse vídeo depois de assistir esse aqui, inclusive se você quiser pausar, assistir, depois voltar. Mas de qualquer forma, vamos ver, né, uma explicação bem rápida de por que a água vale mais que o diamante, né? O Mencken diz o seguinte: a água é essencial para a sobrevivência humana. Os diamantes não. A água é essencial, porém o benefício marginal de um copo a mais é pequeno, pois a água existe em abundância. Ninguém precisa de diamantes para sobreviver, mas como são raros, o benefício marginal é considerado alto. Então esse foi um resuminho, né? Esse resuminho foi o próprio autor do livro que fez, mas se você quiser dar uma olhada no vídeo, é bem interessante, tá? Vale lembrar a Revolução Marginalista, que teve como participantes Karl Menger, Jevons, Walras, entre outros, né? Mas principalmente esses três são considerados os pais da Revolução Marginalista. Aqui, esse quarto princípio é importantíssimo, né? Inclusive, existem economistas que defendem que é o principal, né? Que é o mais importante, que é o incentivo. O incentivo é algo que induz a pessoa a agir, tal como a perspectiva de punição ou recompensa. Como as pessoas racionais tomam decisões comparando custos e benefícios, elas respondem a incentivos. Você verá que os incentivos desempenham um papel importante no estudo da economia. Então aqui a gente vai ver, né, como é importantíssimo os incentivos. E aqui ele traz um exemplo muito interessante. Quando o preço da maçã aumenta, as pessoas optam por comer menos maçãs. Ao mesmo tempo, os fazendeiros com pomares de macieiras decidem contratar mais trabalhadores e colher mais maçãs. Em outras palavras, o preço mais alto do mercado proporciona um incentivo para que os compradores consumam menos e um incentivo para que os vendedores produzam mais. Como veremos, o efeito do preço sobre o comportamento de consumidores e produtores é crucial para entender como a economia de mercado aloca recursos escassos. Então aqui a gente vê como as pessoas reagem ao incentivo, né? E aqui a gente vê que os incentivos são fundamentais para compreender a lei da oferta e da demanda, tá? Que inclusive eu já tenho um vídeo sobre essa lei aqui no canal que vale a pena assistir depois, mas para se entender aquela lei é necessário saber diversos princípios, né? Também é necessário entender o princípio anterior, mas esse dos incentivos também é muito importante. E não só para entender a lei da oferta e da demanda, tá? Para entender a economia como um todo. Inclusive, o professor Mencken brinca no livro, né, que teve um economista que uma vez disse que economia é sobre incentivos, né? E todo o resto é justificativa, enfim, alguma coisa nesse sentido. Eu não vou lembrar exatamente o comentário, mas é algo nessa linha, tá? O quinto princípio é que o comércio pode ser bom para todos, tá? Então essa parte ela é importantíssima porque é fácil se enganar, né, quando a gente fala que os países competem um com o outro, que necessariamente um vai ganhar e o outro vai perder, né? Mas como ele bem observa, isso aqui não é uma competição esportiva, né? Não é uma corrida, não é um torneio de natação, não é um São Paulo e Corinthians, não é os Estados Unidos e o Japão competindo na Copa do Mundo, né? O comércio ele pode ser bom para ambas as partes, tá? Inclusive, tem uma frase do Milton Friedman que quando eu estava lendo esse princípio eu me lembrei, né? Segundo Milton Friedman, a maioria das falácias econômicas nasce da tendência de assumir que a riqueza é como um bolo de tamanho fixo, ou seja, de que um lado ganha apenas às custas do outro, né? E essa é uma visão bem equivocada, né? Ela não condiz com a realidade. Por quê? Porque a economia não é um jogo de soma zero. O comércio ele pode ser benéfico para ambas as partes e para todos que participam dele. Esse finalzinho assim, do princípio dele eu acho que resume bem esse ponto, né? O comércio permite que as pessoas se especializem
na atividade em que são melhores, agricultura, costura ou construção, e ao comercializarem com os outros, as pessoas podem comprar uma maior variedade de bens e serviços a um custo menor. O 6 é muito interessante porque ele fala como os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica, né? E ele fala o seguinte no início, né, que ele define uma economia de mercado. Em uma economia de mercado, as decisões do planejador central são substituídas pelas decisões de milhões de empresas e famílias. As empresas decidem quem contratar e o que produzir, as famílias decidem em que empresas trabalhar e o que comprar com seus rendimentos. Essas empresas e famílias interagem no mercado, em que os preços e o interesse próprio guiam suas decisões. E aí depois ele vai falar, ao longo desse princípio, sobre a mão invisível do mercado e também sobre o sistema de preços, né, que são dois temas relacionados, totalmente relacionados. São dois temas que eu já abordei no canal, já fiz vídeos sobre cada um deles. Então, e eu trouxe uma parte do vídeo, né, que eu resumo a ideia da mão invisível do mercado segundo Adam Smith, né? Como podemos ver, o que Adam Smith defende é que em uma sociedade onde é permitida existir liberdade de comércio, as pessoas irão cooperar entre si, sem depender da benevolência uma das outras. Mesmo que ela esteja sendo movida apenas pelo seu próprio interesse, ela terá que fornecer serviços, produtos que agradem outras pessoas para receber o dinheiro que precisa para satisfazer seus desejos pessoais. Mesmo que ela não faça de forma consciente, ela ajudará a promover um interesse público. Tá? Isso aqui eu falei no meu vídeo sobre a mão invisível do mercado. Se você tiver um tempinho, é interessante você dar uma olhada. Tá? O sexto princípio, basicamente, é ele fazendo uma defesa, né, da economia de mercado. Ele também demonstra, né, os fracassos que ocorreram nos regimes socialistas, né, em especial na União Soviética. E, além disso, fala de como funciona, né, brevemente, como funciona o que é a mão invisível, que ele vai estar explicando com mais detalhes ao longo do livro. E o sétimo, né, é bem interessante, é que ele diz que às vezes os governos podem melhorar os resultados do mercado. Ele começa questionando, né, se a mão invisível do mercado é tão boa, por que precisamos do governo, né? E aí ele mesmo responde no início, né, que um dos objetivos do estudo da economia é refinar a nossa visão sobre o papel e os objetivos adequados das políticas governamentais, né? Então aí ele vai e cita algumas coisas, eu separei as principais, que ele acredita em que o governo pode ajudar a melhorar o funcionamento do mercado, né? Então ele começa dizendo, garantindo o cumprimento das regras e mantendo as principais instituições da economia, né? Então ele fala também sobre garantir os direitos de propriedade, né, dos indivíduos, né, garantir a propriedade privada. Eu coloquei aqui propriedade separada, que é como Hayek, né, o Nobel em Economia Hayek, ele chama no livro dele Os Erros Fatais do Socialismo, ele acredita que é uma forma mais técnica de se falar, mas de qualquer forma, essa é uma das justificativas, né? E aqui ele também diz, né, que todos nós confiamos no governo para providenciar polícia e tribunais a fim de fazer valer o direito sobre aquilo que produzimos. Também defende, essa é uma frase dele. Eu acho que quando ele fala todos nós, ele está exagerando um pouco, né? Conheço pessoas que não pensam dessa forma, mas enfim. Ele também fala sobre que o governo deve promover a eficiência e a igualdade. E ele também fala que existem, né, as famosas falhas de mercado, né, e que o Estado deve corrigi-las, né? Inclusive, falhas de mercado é uma coisa que tem muitos economistas que falam sobre elas, né? E ele também fala sobre externalidades, né? Que nada mais são que o impacto das ações de uma pessoa sobre o bem-estar de outras que não tomam parte. Externalidade negativa, um exemplo bem comum é a poluição, né? Se encaixa perfeitamente em uma externalidade negativa, mas tem as externalidades positivas, né? Como, por exemplo, quando um apicultor que cultiva abelha para o mel, né? Quando ele faz isso, o efeito colateral, ou uma externalidade associada, é que essa atividade vai trazer polinização das plantações vizinhas pelas abelhas, né? Então isso vai ajudar não só a fazenda dele, como as fazendas próximas, né? Então isso é bem interessante, né? A gente saber que tem externalidades positivas, não só
negativas. A gente foca em demasia, né, nas negativas, mas existem positivas também. O padrão de vida, né, de um país depende principalmente da sua capacidade de produzir bens e serviços, tá? Isso é bem importante. Inclusive, no capítulo em que ele vai falar sobre produtividade e crescimento, ele fala das formas, né, como aumentar a produtividade de um país, é o que mais importa na visão dele. E aí ele vai falando as coisas que ajudam um país a ser mais produtivo, como, por exemplo, países que poupam muito tendem a ter uma grande produtividade, ele demonstra. E aqui eu trouxe uma frase que ele utiliza e que eu gostei bastante, né? Que as consequências para o bem-estar humano em questões como essas são simplesmente inacreditáveis. Quando se começa a pensar nela, é difícil pensar em qualquer outra coisa. Essa frase é do prêmio Nobel Robert Lucas Jr. Inclusive é vivo, né? Ainda está vivo e é um dos principais nomes da famosa escola das expectativas racionais. Então, essa frase do Robert Lucas ele utiliza não nos 10 princípios, mas ele utiliza quando ele vai falar sobre produtividade e crescimento, e ele demonstra, né, que os países com alta produtividade normalmente têm uma qualidade, via de regra, têm uma qualidade de vida mais alta que os países que têm uma baixa produtividade. Os países que têm uma baixa produtividade, em contrapartida, eles tendem a ter uma qualidade, as pessoas que vivem nele tendem a ter em média uma qualidade de vida pior que a das pessoas que vivem em países mais produtivos, né? E essa parte aqui eu vou até ler, né? Quase todas as variações de padrão de vida podem ser atribuídas à diferença de produtividade entre países, ou seja, a quantidade de bens e serviços produzidos por unidade de insumo de mão de obra. Ele vai estar defendendo tanto nesse princípio como quando ele for falar de macroeconomia, né, no capítulo produtividade e crescimento. O nono princípio é os preços sobem quando o governo emite moeda demais. E esse aqui é um vídeo, eu já fiz até um vídeo sobre isso, né? Mais de um, na verdade. E basicamente ele vai estar falando, né, que uma grande expansão da oferta monetária, né? Você imprimir muito dinheiro, né? Quando você... Lembrando que o imprimir é uma forma de falar, não necessariamente o dinheiro precisa ser impresso na máquina, né? Tem outras formas de se expandir a oferta monetária. Então, basicamente, ele está dizendo que quando a oferta monetária aumenta demais, quando se imprime muito dinheiro, isso causa um aumento generalizado dos preços, tá? E aí ele vai dar o exemplo, ele dá o exemplo da Alemanha, inclusive no capítulo em que ele fala sobre isso, né? Sobre esse tema, ele mostra vários gráficos, né? O da própria Alemanha, onde ele mostra como o índice de preços subiu acompanhando a expansão monetária. E ele também fala até mesmo da década de 70, né? Onde os Estados Unidos teve uma inflação muito alta para os padrões americanos. Inclusive hoje mesmo, né? Quando eu estou gravando esse vídeo, a inflação está rolando no mundo inteiro, né? Os Estados Unidos batendo recorde nos últimos, sei lá, acho que 30 anos de inflação. O Brasil com o IPCA acima de 10%, né? E a gente vê que antes disso ocorreu grandes expansões monetárias. E aí eu coloquei uma frase do Milton Friedman, né? Que ele diz que a inflação é sempre, em todos os lugares, um fenômeno monetário. Frase, inclusive o Mencken chega a repetir ela ao longo do livro. E o 10º princípio é que a sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego, né? Muitos acreditavam até um tempo atrás que esse trade-off não era só no curto prazo, né? Hoje em dia a maioria vê que é no curto prazo, alguns dizem que é no curtíssimo, e basicamente ele vai falar no 10º princípio que existe esse trade-off, né? Esse conflito de escolha no curto prazo entre inflação e desemprego. Então, basicamente, esses foram os 10 princípios da economia, segundo o autor. Eu utilizei, né, para fazer esse vídeo, os 10 princípios presentes na obra dele. Se você quiser ver mais sobre vários dos assuntos presentes nesses 10 princípios, eu já tenho vídeos relativamente curtos, mas com bastante informação, ensinando, né, cada um desses princípios. Então é isso aí, eu gostaria de agradecer